Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Por favor, abram suas Bíblias para o livro de Filipenses, capítulo de número 4. Vamos lá, meus irmãos, Filipenses, capítulo de número 4. Versículos de 8 a 9. Os irmãos, por favor, podem me acompanhar na leitura. Filipenses, capítulo 4, versículos de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito do Senhor possa despertar os nossos corações, despertar o coração do teu povo, fazer com que os nossos olhos enxerguem, Senhor Deus, as bênçãos de poder servir a Ti. Eu oro, Senhor, por essa igreja, pelos seus 35 anos quase completados, e de que forma que nós temos feito a diferença nesse bairro. Deve começar em cada um de nós, Senhor Deus, o desejo de, como servos do Senhor, sem olharmos para o lado, buscarmos sermos fiéis a Ti, a fim de que o Senhor use as nossas vidas. Nós queremos agradecer ao Senhor, pedindo também a direção sobre esse tempo, sobre esse culto, sobre este servo. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a falar sobre esse texto há algum tempo atrás, há 2 semanas atrás, e depois de hoje nós voltaremos a falar sobre ele somente no mês de agosto. Já é do conhecimento de alguns irmãos que esse mês de julho me ausentarei das responsabilidades da igreja, não deixando de estar nos cultos, pelo término dos meus estudos. Então, por esse motivo, tanto nas quartas quanto nos domingos, alguns irmãos estão escalados para responsabilidades. Então, quero poder falar um pouco sobre esse texto, sobre esse estudo. E nós começamos a falar 2 ou 3 semanas atrás, sobre a maneira como nós, como cristãos, temos andado muitas vezes desanimados em relação ao reino de Deus. Não precisamos ir muito além, é só nós olharmos os bancos da nossa igreja para nós vermos que, infelizmente, não é algo que vai para longe de nós. O simples fato, talvez, de estar aqui essa noite não faz de todas as pessoas animados, ou pessoas que realmente compreendem a necessidade, a bênção de poder estar na igreja. Eu disse para vocês da última vez que, infelizmente, nós temos vivido os tempos sombrios, aonde os crentes eles não enxergam o proveito de serem fiéis a Deus. Isso vai muito contra tudo aquilo que eu tenho estudado, e eu já tenho dito a vocês, sobre a maneira eficaz que Deus usa o sofrimento na vida do cristão. E, meus irmãos, é muito difícil quando nós vemos hoje em dia crentes que simplesmente não querem sofrer. Quando nós olhamos na palavra de Deus, poucos são os servos que viveram vidas sem qualquer sofrimento, ou até mesmo que chegaram até o fim da sua vida sem qualquer sofrimento. Não são muitos os servos que gozam de uma vida tranquila. Quanto mais fiéis a Deus os servos são, mais provações eles terão. Hoje em dia nós colocamos medo, ou pelo menos nós temos medo de todas as coisas, nos esquecendo de que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Um Deus que reina sobre tudo e que, claro, sem colocá-lo à prova, a, a, ele está nos protegendo, está nos guardando de todo mal. Os salmistas estão aí para dizer como Deus tem sido o seu refúgio, o seu protetor, a sua rocha. Mas, no entanto, meus irmãos, o nosso estudo fala sobre a maneira que o nosso pecado desanima a nossa comunhão com Deus.
Quando nós falamos sobre a questão de pecado, meus irmãos, pecado é tudo aquilo que vai contra Deus. A própria palavra pecado no original significa errar o alvo. Todos nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas muitas vezes, de maneira rebelde, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Eu repito a vocês, vir à igreja não é um sinal de vida cristã abundante, mas é uma das consequências positivas de uma vida cristã abundante. Porque, infelizmente, muitas pessoas elas estão na igreja ainda fazendo barbaridades. Eu fiquei sabendo recentemente de alguém que estava a liderar uma igreja que, infelizmente, acabou perdendo o seu chamado, perdendo o seu ministério por conta de pecado. Então, o fato de estar desse lado do púlpito não isenta o homem de não pecar, quanto mais aqueles que estão do lado daí. E não menosprezando aos irmãos, porque nós entendemos que, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas já não enxergam o benefício de ser fiel a Deus. Se nós fizéssemos uma pesquisa rápida sobre como anda a vida espiritual dos nossos irmãos, nós iríamos ficar surpresos. Porque talvez nós somos ávidos em apontar o dedo para os outros, mas nós esquecemos, ou pelo menos deixamos de lado aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Todos nós sabemos como, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós estaremos, mas ainda assim, o pecado para muitas pessoas é aquela coisa gostosa de se fazer todos os dias. Com aquele engano aonde as pessoas pensam que pelo fato de olhos humanos não verem, nós podemos pecar à vontade. Mas existe um Deus no céu. É isso que vai acalentar os nossos corações, não só no sentido das maldades que nós vemos nesse mundo, mas no que diz respeito à nossa fidelidade. Às vezes as pessoas simplesmente não veem as lutas que nós temos e as vitórias que nós temos, mas Deus sabe. Quando Paulo fala aos filipenses sobre a maneira que eles devem refletir ou pensar naquilo que é bom, naquilo que é respeitável, verdadeiro, justo e tudo mais, ele está dizendo que essas coisas positivas são aquilo que deve, ou são as coisas que devem estar em nossos pensamentos. Só que o trabalho do diabo em relação ao pecado é desanimar o crente. Muitos são os crentes que chegam em uma etapa da sua vida espiritual, eles já não querem mais lutar contra o pecado, estão completamente satisfeitos na vida que estão e acham que de alguma forma Deus não vai perdoá-los. Então eles estão totalmente confortáveis da maneira que estão. O diabo também não vai de forma nenhuma tentá-los ou provocá-los, porque eles já estão num marasmo espiritual que já não vai adiantar nada. Eu fui visitar o Lucas, irmão da irmã Luciana. Há um mês ele está internado. Se vocês não sabem a história da família da Luciana, o Lucas estava me contando, de toda a família, do lado do pai e da mãe, somente o pai, a mãe, ele e a Luciana eram cristãos, ou são cristãos. Para muitos de vocês que não sabem, o pai da Luciana morreu assassinado. Infelizmente, um homem de Deus foi assassinado. Nós que estamos aqui, somos parte dessa igreja, sabemos que aprove ao Senhor levar a sua serva ao lar celestial. E agora o filho da dona Elaine, o único filho, há um mês internado por situações no intestino. Talvez você deve ter pensado assim como eu pensei. Por que será que Deus está permitindo isso? Mas sabe, meus irmãos, eu disse a ele aquilo que eu tenho visto na palavra de Deus. Deus prova somente os fiéis. Dificilmente nós vamos ver pessoas na igreja que não são fiéis, aonde provações são coisas constantes em suas vidas. Talvez o Senhor tenha permitido situações através da vida dele, como da sua irmã, e do seu pai e da sua mãe,
para que outros possam chegar a Cristo. Qual é o valor de uma alma, meus irmãos? Dinheiro nenhum pode pagar. O que muitos de nós esquecemos é que o nosso sofrimento, as nossas tribulações, devem ser usadas por Deus para a salvação de outros. Eu me lembro que lá em 2009, quando o médico disse para eu e minha esposa que eu tinha câncer, chorei, me desanimei, no sentido de que você vê a face da morte quando você sabe de uma situação desse jeito. Mas, para a glória de Deus, uma das coisas que nós dissemos ao Senhor é que, através daquela situação, Deus pudesse ser glorificado e pessoas pudessem conhecer a Cristo. Eu levo comigo que, naquele tempo, 2 pessoas se converteram. Me lembro que lá em longínquos 2004, quase 20 anos atrás, eu, no meu último ano de seminário, com dúvidas de salvação, no meu íntimo, sabia que se morresse sem Cristo iria para o inferno. Mas eu tinha vergonha do que as pessoas iam dizer. Mas naquele dia 24 de setembro de 2004, eu entrei na sala ali do seminário com um dos pastores, um dos professores, que tinha entregado a Cristo a sua vida a Cristo no seu primeiro ano de ministério. Mesmo já sendo ordenado pastor, ele entregou a vida a Cristo no seu primeiro ano de ministério. Eu disse para ele que queria entregar a vida a Cristo, ele falou, você sabe o que fazer? Eu falei, eu sei o que fazer. Eu clamei naquele dia a Jesus como meu Senhor e Salvador. Através daquele testemunho que eu achava que as pessoas iam rir da minha cara, pelo menos 3 pessoas se converteram. Então, meus irmãos, eu não digo essas coisas como motivo de gloriar-me, e Deus sabe que não é. Eu digo para vocês que muitas vezes nós não deixamos Deus agir nas nossas vidas para que outros sejam salvos. Nós estamos confortáveis em nossos pecados, em nossas vidas medíocres, achando que Deus vai aceitar uma adoração deficiente de simplesmente chegar na igreja uma vez no domingo, fazer uma oferta mensal, de talvez dar alguns alimentos para as pessoas que estão necessitadas, de talvez ajudar alguém que está necessitado. Meus irmãos, a vida cristã vai muito além disso. Nós só devemos ser crentes quando nós estamos longe da igreja. Porque o reflexo é exatamente esse que vocês estão vendo. E não só nos cultos de quarta-feira, os nossos cultos de domingo à noite também têm tido uma frequência medíocre. Os crentes simplesmente não querem estar na igreja. É claro que nós entendemos que nós somos uma igreja onde existem muitos idosos que só podem vir num culto. Mas de toda maneira, será? E eu não digo para aqueles que não estão, eu pergunto para vocês que estão aqui. Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que é necessário para que a obra de Deus possa ir avante? Porque, meus irmãos, eu respondo para vocês, nós não estamos. Para muitas pessoas, a igreja e esses bancos confortáveis são talvez alguns bons momentos de sono que as pessoas têm. Só falta trazer um cobertor e um travesseiro para deitar no banco e dormir. A igreja, para muitos, é como se fosse sonífero. E isso, meus irmãos, mostra como o nosso coração, ele não se alegra quando nós estamos diante da palavra de Deus. O que nós estamos vendo, e ainda nem nós entramos, nem fomos adiante, é o mal que o pecado faz nos nossos corações, desanimando a nós de servirmos a Deus. Crentes desanimados não são somente aqueles que não querem vir à igreja. Sim, nós temos pessoas que estão desanimadas e não querem vir à igreja. E como pastor, o que você pode dizer? Muitas pessoas dizem que para os jovens nós precisamos fazer programações, nós precisamos fazer coisas aonde pode chamar os jovens. Eu não discordo disso. Só que se Cristo não for o motivo principal de os jovens, de os adultos chegarem na igreja, o negócio está errado. Quando são crianças ímpias, como geralmente nós temos tratado aqui cada 15 dias, procuramos usar muitas vezes os doces, comida e tudo mais, porque são crianças carentes. Mas se a pessoa não quer vir à igreja por causa da palavra de Deus,
Se a pessoa não quer vir à igreja porque não é A que está pregando, porque é B que está pregando, porque, meus irmãos, o negócio está errado. Já começa errado dessa maneira. Eu desafiei aos irmãos no domingo à noite sobre nós orarmos por alguém. Eu não sei se vocês que estavam aqui têm orado. A situação vai mais além. Eu tenho acesso aos vídeos que nós temos colocado nas nossas redes sociais. E honestamente para vocês, são 2 ou 3 pessoas que assistem os vídeos e nada mais. Então nem mesmo os próprios crentes da nossa igreja estão interessados em ouvir a palavra de Deus que é pregado na sua própria igreja. Nem os crentes estão interessados em saber do que tem sido pregado, do que tem sido falado. O problema vai muito mais adiante, meus irmãos. Nós realmente precisamos enxergar dentro dos nossos corações de que forma que o nosso serviço a Deus tem refletido nas nossas vidas. Não só olhar para os outros, mas olhar para cada um de nós. Porque o serviço do diabo é desanimar o crente. O crente que busca fazer a vontade de Deus, Satanás vai mirar suas armas contra ele, contra a sua família. Isso nós sabemos. O crente que já está desanimado, ele já não faz já não tem nenhuma serventia para Satanás, porque ele já está desanimado. Ele já não vai pregar, ele já não vai ler sua Bíblia, ele já não vai orar, já não vai fazer nada. Então, qual o trabalho do diabo em desmotivar um desmotivado? Nenhum. Nenhum, meus irmãos. Aí vocês olham como nós temos os nossos afazeres diários e como nós somos ávidos em fazê-los. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, geralmente são jogados para o último lugar. Ou até mesmo podemos fazer no outro dia, porque hoje talvez já não dá mais tempo, é muito tarde, estou cansado, papapá. E aí o negócio já não é feito. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz é que o pecado ele não tem poder de nos condenar. Ele tem poder de nos desmotivar. Mas ele não tem poder de nos condenar. Paulo disse aos Romanos, em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Deus olha para nós, meus irmãos? Ou pelo menos o que Deus vê quando olha para nós? Se nós somos salvos, Ele vê pessoas redimidas pela graça de Deus. Pessoas salvas por Cristo, justificados pela fé em Cristo. Então o nosso pecado já não pode mais nos separar espiritualmente de Deus, porque nós estamos ligados em Deus por Cristo. Mas o pecado tem o poder de nos desanimar. O pecado tem o poder de nos afastar de Deus. O pecado tem o poder de tirar a nossa influência nesse mundo. Cristo chama os crentes de sal e luz. Se nossa influência ela é negativa, ninguém verá a luz de Cristo em nós e muito menos ninguém poderá provar o sabor de Cristo em nossas vidas. Muitos crentes entram na igreja desejosos de fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes as amizades ou a influência da sociedade tiram o foco desses jovens. Hoje eu estava vendo um pastor que eu admiro chamado Jonas Madureira. Ele é um pastor lá de uma igreja batista em São Paulo. E ele, um homem de Deus, um grande homem de Deus, um dos grandes nomes da teologia no Brasil na atualidade. Ele postou uma foto no seu Instagram, levando a sua filha para estudar na PUC, em São Paulo, que seria a faculdade católica. E aí um dos seus seguidores falou por bem, falou assim, cuidado para que ela não seja doutrinada pela esquerda. E ele respondeu algo muito verdadeiro.
se o coração da pessoa está em Cristo, nenhuma doutrinação vai poder tirar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos firmados em Cristo, nenhuma teologia da prosperidade, da inclusão, nenhuma dessas teologias diabólicas que hoje em dia elas entrarão no seio do nosso lar. Uma ilustração que eu acho muito legal, nós não temos a projeção aqui, mas é muito bacana, é um homem que está com a sua família numa cama, com o escudo em uma das mãos e um arco-íris simbolizando aquilo que vocês entendem, que é toda essa situação que hoje em dia acontece. Eu tenho que cuidar com as palavras, como vocês sabem, para que as redes sociais possam permitir as pregações estarem nas plataformas. Então, um homem segurando dessa maneira. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, como é que os homens dessa igreja podem proteger a sua família das influências negativas, se muitas vezes o próprio homem não é forte espiritualmente? Nós, como líderes das nossas famílias, nós precisamos ser os mais espirituais. Nós não podemos deixar que as nossas esposas, as nossas filhas, os nossos filhos, netos, sejam mais espirituais do que nós não podemos. Porque o papel dado por Deus para a proteção do lar é do marido. Só que, infelizmente, tem muito marido que tem dado à esposa a responsabilidade que é dele. Cristo deixou bem claro na sua palavra pelo apóstolo Paulo que o homem é o cabeça da mulher. Um incircunciso desses pastores liberais entenderam, de alguma forma, que ali quando Cristo diz que o homem é o cabeça da mulher, que ambos compartilham da mesma responsabilidade, de hipótese alguma, de maneira alguma. Por mais que a sociedade procura desvirtuar o plano de Deus, ou a palavra de Deus, ela é clara em dizer qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Meus irmãos, o pecado não pode nos condenar. Nós já temos a justificação se nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. 1 Pedro 1,18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, pecado não nasceu junto com a graça de Deus. A graça veio muito antes do pecado. Nós não podemos achar que eles são equivalentes, porque eles não são. Mas, infelizmente, a graça de Deus e o nosso pecado vai viver junto. Porque mesmo como salvos, nós nunca deixaremos de pecar. Mas existe um meio para ser resolvido a nossa falta de comunhão com Deus, que é a confissão de pecados. A palavra de Deus é clara em dizer que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o grande problema, eu repito a vocês, meus irmãos, muitos estão totalmente confortáveis vivendo em seus pecados. Muitos estão confortáveis. Eu não sei, meus irmãos, como vai ser o dia que nós estivermos na presença de Cristo. Mas eu me lembro sempre daquele folheto que uma vez eu apresentei para vocês aqui como forma de slide. Essa foi a sua vida. Aonde está tratando de um homem ímpio. Aonde ele é colocado diante de Deus e ele se justifica dizendo, não, eu mereço ir para o céu porque eu fui à igreja. É colocado num telão celestial que enquanto ele estava na igreja, ele estava pensando no futebol, estava pensando nas mulheres, estava pensando na hora de sair da igreja, menos que ele estava preocupado com a palavra de Deus. Ele morreu sem Cristo. Só que essa é uma grande verdade. Nem todos aqueles que estão dentro da igreja são salvos.
Cristo nos mostrou isso quando, dentro dos seus 12 apóstolos, um deles o traiu, porque nunca tinha conhecido o Salvador. Existem pessoas que chegarão diante do Senhor, dizendo que frequentaram a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza, e o Senhor vai dizer, olhando para ela, olhando para ele, eu nunca te conheci. A Bíblia trata os olhos de Jesus como os olhos como chamas de fogo. É melhor ouvir de Cristo as palavras, servo bom e fiel, entra no gozo preparado pelo seu Senhor, do que afastai-vos de mim ou apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Mateus capítulo 7 fala sobre isso. Eu, meus irmãos, fui aquele que durante alguns anos da minha vida eu vivi com essa guerra dentro de mim, com essa certeza de que precisava de Cristo e com a vergonha do que os outros iriam dizer. Pela graça de Deus, Ele me salvou. Mas é uma luta diária. Mesmo como pastor dessa igreja nesses 15 anos, já houveram dias, semanas e meses aonde o meu coração estava longe de Deus. Aonde eu podia chegar, pregar para vocês, dentro do meu íntimo, poderia estar completamente satisfeito. Só que sabe qual que é a grande realidade, meus irmãos? O poder da pregação não está no pregador, está no Espírito Santo. Não é que você vai sair daqui e dizer, hoje eu não fui tocado por Deus, então o pastor está em falta de comunhão. Não é isso. É um conjunto. Aonde tanto o pregador, ou quanto o regente, o pianista, o musicista, todos aqueles que estiverem à frente do culto, todos nós precisamos estar com o coração íntegro diante de Deus, a fim de que a palavra possa ser pregada com integridade, a fim de que a palavra possa ser recebida com integridade. Porque senão, meus irmãos, nós não vamos absorver a palavra de Deus. Imagine a seguinte cena. Alguns filhos, eles são tão desobedientes, que mesmo com a ordem dos seus pais, eles não estão nem aí. Tem muito pai que só sabe ameaçar. Olha que se você não fazer, você vai ser disciplinado. Olha que se você não fazer, você vai ser... E fica só na base da conversa. O que acontece? O que acontece com alguém cujo coração vai ficando endurecido pelo fato de que a ameaça não se transforma numa disciplina bíblica? Chega num momento, a pessoa ela já não vai ter mais medo nenhum. As palavras já não reverberam nada. Assim é a vida de muitos crentes. Elas acham que pelo fato de viverem as suas vidas cometendo os seus pecados como se Deus não estivesse fazendo nada, é como se Deus estivesse dando a anuência para os seus pecados. Esse é o maior dos enganos. Esse é o maior dos enganos. Muitos estão achando que são os seus esforços que trarão para si satisfação, paz, quando na verdade não existe paz e satisfação longe de Deus. Muitas pessoas aproveitam apenas as migalhas da vida espiritual, porque só se aproximam de Deus quando estão necessitadas. Muitos não aproveitam diariamente da comunhão, de poder fechar os olhos ou simplesmente andar na rua e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro, pelo sol, pela chuva, pelos pássaros, enfim. Muitos não aproveitam. Não conseguem agradecer a Deus, não conseguem enxergar aquilo que Deus tem feito, meus irmãos. O pecado tem roubado a alegria de muitos crentes de servir a Deus. Ontem, o pastor Michael colocou no grupo dos pastores uma foto do pastor Roger e dona Sharon. Dá para ver, eles estão bem debilitados. Hoje, eles não têm mais saúde para poder estar aqui pregando o evangelho. Eles iniciaram esse trabalho há 35 anos atrás. Hoje a responsabilidade deles é ser fiel ao seu Deus. Ser fiel onde eles estão. Mas eles não podem fazer mais.
Eles estão aposentados do ministério. Mas tem muito crente que não tem, às vezes, um quarto da idade que eles têm. E já parece que morre de preguiça pelas coisas de Deus. Entendam, meus irmãos, se nós não estivermos prontos para levar essa obra adiante, essa igreja vai fechar as portas. Se você acha que a responsabilidade é minha como pastor de trazer pessoas para a igreja, vocês estão errados. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é de todos nós. Alguns de vocês esperam sentados que eu, como pastor, possa chamar a atenção das pessoas que não estão vindo para a igreja. Talvez você não sabe, mas nós temos feito isso. Mas a Bíblia também fala sobre a responsabilidade de nós, como irmãos em Cristo, de zelar pela vida dos outros. Por que não orar? Por que não enviar uma mensagem para aqueles que você já não vê há algum tempo, procurando saber o motivo, razão ou circunstância do afastamento? Pode ser algum problema de saúde, pode ser simplesmente um desânimo. Deus pode usar as nossas vidas, mas nós estamos completamente relaxados, vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Meus irmãos, entendam. O problema vai muito além das pessoas não estarem na igreja. O problema ele está enraizado nos corações de muitos de nós. E nós chegamos no ano de 2023, dia 7 ou dia 5 de julho de 2023. Quantos milhões, bilhões talvez, de crentes não existiram depois da vinda de Cristo nesse mundo? Como o evangelho não se susteve banhado do sangue de muitas pessoas que entregaram as suas vidas. Na história da igreja nós vemos dezenas, centenas, milhares de homens e mulheres que pelo simples fato de crerem em Deus eles eram mortos, queimados, eram martirizados, simplesmente pelo fato de crer em Cristo. Hoje em dia você pega uma pessoa na rua, ela está lá com cigarrão na boca, está lá com um copo de cachaça, você fala, você crê em Deus? Eu creio em Deus. A pessoa acha que é isso. A pessoa acha que é uma fé vazia. É o que nós estávamos falando no domingo. E meus irmãos, eu vi no próprio domingo pessoas dizendo novamente, não, Deus é amor. Então, se Deus é amor, tudo aquilo que nós podemos fazer com os nossos corpos, com a nossa vida, Deus vai aceitar. A minha vontade era de escrever lá na rede social, falar, e aí, cadê os demais atributos de Deus? Deus é só amor e nada mais? Porque é só isso que as pessoas pensam. Então, meus irmãos, está em nós a responsabilidade de vivermos de maneira digna diante de Cristo. O estudo fala de que maneira o pecado tem desanimado os nossos corações. E sim, meus irmãos, o pecado tem desanimado os nossos corações, sim, sem sombra de dúvida. Todos nós. A todos nós. Todos nós podemos ir além. Só que eu aconselho vocês algo que eu confesso a vocês que procuro fazer, mas muitas vezes é difícil. É olhar para si, é olhar para o seu próprio umbigo, para aquilo que você pode fazer mais, em vez de ficar olhando para os outros. Eu creio que se todos nós nos esforçássemos mais, talvez a igreja não ficaria cheia de pessoas, mas nós teríamos mais prazer de estar na igreja, nós teríamos mais prazer de estar congregando com os irmãos. Se todos tivessem esse mesmo desejo, eu garanto a vocês que os cultos eles seriam muito mais frequentados, não só por pessoas, mas também por visitantes. Então, é um incentivo a todos vocês, é um incentivo a todos nós como igreja. Não permitamos que o pecado venha desanimar os nossos corações. Vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que em nome de Jesus, a Tua palavra ecoe em nossos corações. Dirija-nos a fim de que sejamos homens e mulheres de Deus. Tiremos as desculpas das nossas línguas e possamos efetivamente sermos crentes verdadeiros. Chega, Senhor Deus, de nós olharmos para o lado, nós devemos olhar para nós mesmos. Nós devemos enxergar aquilo que nós podemos fazer melhor. Mas também podemos orar e incentivar os irmãos da nossa igreja. Orar por novas almas, novos cristãos, pela salvação de almas, Senhor Deus, mas também
pelo crescimento espiritual do teu povo. Aviva esta igreja, Senhor. Aviva o teu povo. Que essa igreja seja luz e sal nesse bairro. Que nós possamos demonstrar o amor de Cristo a todas as pessoas. É o meu desejo e oração, em nome de Jesus. Amém.